Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, vamos explorar a intrigante teoria da simulação e 10 pistas arrepiantes que sugerem que nossa realidade pode ser nada mais do que um sofisticado programa de computador. Desde argumentos filosóficos sobre a alta probabilidade de estarmos em uma simulação, até anomalias no fundo cósmico de micro-ondas e paradoxos quânticos, desvendaremos evidências inquietantes de que nosso universo pode ser um vasto jogo cósmico. Mas, e se provássemos que realmente somos bits de dados? Os controladores da simulação apertariam o botão de desligar? Assista até o fim para descobrir esse questionamento polêmico e como ele pode impactar nossas vidas para sempre. Não perca! Você já sentiu como se a realidade estivesse fora do lugar? Como se algo não estivesse certo no mundo ao nosso redor? Bem, prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na teoria da simulação e desvendar 10 pistas arrepiantes que sugerem que nossa existência pode não ser nada mais do que linhas de código em um programa de computador hiperrealista. Seu comentário é inestimável para nós. Ele auxilia o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, o que é crucial para o crescimento de nosso canal, especialmente neste início de jornada. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja um simples oi. Sua participação faz toda a diferença. Começando, estamos falando sobre o argumento da alta probabilidade. Alguns filósofos, como Nick Bostrom, formularam uma teoria que parece irreal, mas na verdade é levada bastante a sério por alguns cientistas. Eles dizem que existe uma grande chance de que estejamos vivendo em uma simulação. Bostrom argumenta que uma destas 3 situações provavelmente é verdadeira. Primeira, que a extinção é a norma. Quase todas as civilizações lá fora, como a nossa, nunca passam de um certo ponto. Elas se autodestruem ou são destruídas antes que possam realmente obter tecnologia avançada. É um pouco aterrorizante, certo? Imagine incontáveis civilizações atingindo o pico da grandeza, apenas para cair no abismo da extinção. É como uma roleta russa cósmica. O segundo cenário sugere que nenhuma civilização avançada se dedica a simular jogos. As civilizações que realmente alcançam um nível elevado de desenvolvimento podem decidir que recriar simulações de seu passado, como uma versão super avançada de um site de genealogia, é tedioso ou sem propósito. Portanto, elas não se preocupam em criar esses vastos mundos virtuais para observar seus ancestrais. O terceiro cenário propõe que tudo isso seja uma ficção. Este é, sem dúvida, o mais inquietante dos cenários, em que estamos realmente vivendo dentro de um gigantesco jogo de computador. Todo o nosso universo, com suas estrelas, planetas e nossos cafés da manhã, não passa de um software alienígena super avançado rodando em um computador cósmico. Mas por que isso é perturbador? Bem, se estivermos em uma simulação, quem está no controle? O que acontece se eles decidirem desligar tudo? É como ser um personagem no videogame de outra pessoa. Isso nos leva a questionar: nossas escolhas são realmente nossas, ou estamos apenas seguindo o código escrito por algum programador cósmico? Essa teoria dá um novo significado à pergunta: o que é a realidade? E, sinceramente, é um pouco assustador quando você realmente pensa sobre isso. A seguir, falaremos sobre a segunda lei da infodinâmica. Um físico, estudando as mutações do vírus SARS-CoV-2, causou grande alvoroço com alegações que sugerem que podemos estar vivendo em um universo simulado. O Dr. Vin Vopson, o cientista por trás dessas alegações, introduziu a segunda lei da infodinâmica, sugerindo que as mutações no vírus não são aleatórias, mas seguem essa nova lei. Ele descobriu que a entropia da informação, uma medida de desordem sob a perspectiva da informação, diminui ao longo do tempo nessas mutações, o que contradiz o comportamento típico da entropia, que tende a aumentar. Essa descoberta vai além de uma simples observação peculiar. Vopson argumenta que isso pode revolucionar nossa compreensão da evolução e até mesmo sugerir um universo mais ordenado e determinista do que imaginávamos. Ele conecta essa ideia à possibilidade de que o universo seja uma enorme simulação projetada para otimizar dados e minimizar as necessidades computacionais. Nos seus estudos, especialmente com o SARS-CoV-2 em constante mutação, Vopson observou padrões que, segundo ele, não podem ser simplesmente descartados como aleatórios. Ele sugere que, se passarmos a ver as mutações genéticas de maneira determinística, poderíamos prever mutações antes que elas ocorram, o que revolucionaria as terapias genéticas e o desenvolvimento de vacinas. Contudo, a comunidade científica ainda é cética, e mais pesquisas são necessárias para testar essas ideias ousadas. A teoria de Vopson, embora intrigante, permanece na periferia, e prová-la pode envolver experimentos que verificam se a própria informação tem massa, um conceito que poderia estar ligado a tudo, desde a morte térmica do universo até a razão pela qual a simetria é tão comum na natureza. Portanto, embora a segunda lei da infodinâmica abra possibilidades fascinantes, há um longo caminho da hipótese até a ciência aceita.
especialmente com alegações tão grandes. Mas quem sabe, às vezes as ideias mais estranhas levam às descobertas mais profundas. Agora, vamos falar sobre as limitações nas leis da física. Pense na velocidade da luz. Nada pode ir mais rápido, certo? É como se o universo tivesse um limite de velocidade máxima e não importa o que você faça, você não pode ultrapassá-lo. Isso lembra algumas pessoas de um videogame, onde o jogo só pode processar as coisas até uma certa velocidade, então, estabelece limites para manter tudo funcionando suavemente. Depois, há o princípio da incerteza de Heisenberg, uma regra estranha na mecânica quântica que diz que você não pode conhecer a posição e a velocidade de uma partícula minúscula ao mesmo tempo. É como se o universo economizasse poder de processamento, não decidindo onde algo está até que seja absolutamente necessário, um pouco como um jogo que só carrega as partes do mundo que você está olhando para economizar memória. Essas regras da física podem fazer você se perguntar se elas são apenas restrições de programação em uma gigantesca simulação cósmica, configuradas para manter as coisas administráveis para quem quer que esteja executando o show. Não é um pouco como se estivéssemos vivendo em um jogo engenhosamente elaborado, onde certas coisas são proibidas para evitar que todo o sistema trave? É definitivamente um pensamento selvagem, mas certamente faz você olhar para aquelas aulas de ciência de um jeito um pouco diferente. Próximo, vamos falar sobre o efeito do observador. Você já ouviu falar do comportamento totalmente estranho das partículas no mundo quântico? Na mecânica quântica, as coisas se tornam realmente peculiares porque partículas como elétrons não se fixam em uma localização ou trajetória específica até que realmente as observemos. É como se tudo fosse um potencial, sem uma decisão tomada até ser observado. Essa estranheza é conhecida como indeterminação quântica e efeito do observador. Agora, pense em como os videogames funcionam. É a analogia mais simples, então haverá muita conversa sobre videogames. Eles não se preocupam em renderizar cada parte do mundo do jogo de uma vez. Em vez disso, eles mostram apenas o que está na sua visão atual para economizar poder de processamento. É como se o jogo dissesse: por que se preocupar com o resto se você nem está olhando para lá? Isso é assustadoramente parecido com o que acontece no nível quântico. É como se nosso universo estivesse rodando uma simulação super eficiente, fazendo cálculos apenas quando necessário para não desperdiçar recursos. Esse paralelo faz algumas pessoas se perguntarem se, talvez, apenas talvez, estamos vivendo em algum tipo de videogame cósmico, onde as coisas não são totalmente decididas, até que precisem ser. Próximo, vamos falar sobre consistências matemáticas. Já notou como tudo no universo parece seguir um conjunto específico de regras, quase como se tudo fizesse parte de uma gigantesca equação matemática? É bem impressionante quando você realmente pensa nisso. Desde a forma como os planetas orbitam o Sol, até como seu café se espalha quando você o derrama, há matemática em todos os lugares. Isso não é apenas uma coincidência. O universo é, na verdade, incrivelmente consistente e pode ser descrito muito bem usando princípios matemáticos, assim como um programa de computador. Essa consistência faz algumas pessoas pensarem que talvez nosso universo seja um pouco como um jogo ou uma simulação. Imagine, em videogames, tudo, desde os gráficos até a física, é governado por código, por matemática. Quando os cientistas descobrem que mesmo os sistemas mais caóticos e complexos do nosso universo podem ser definidos por equações, isso nos faz questionar se há algum tipo de base computacional por trás de tudo. Por que isso é emocionante? Bem, sugere que talvez todo o nosso universo possa estar rodando em um vasto computador cósmico, com cada estrela, planeta e galáxia, seguindo um conjunto de instruções matemáticas. É como se o universo fosse um grande quebra-cabeça, e a matemática fosse a chave para desvendá-lo. Sei que isso pode parecer um pesadelo para muitos, como, não matemática, a única coisa que eu não consigo entender. Mas eu realmente gosto de matemática. Bem, acho que todos nós deveríamos gostar. Próximo, vamos falar sobre as anomalias no fundo cósmico de micro-ondas. Aqui, estamos observando a luz mais antiga do universo, o fundo cósmico de micro-ondas, também conhecido como CMB. Esta é como a foto de bebê do universo, tirada pouco depois do Big Bang. Essa luz deveria ser bem uniforme, mas os cientistas notaram alguns padrões e anomalias estranhas nela. É como se o universo tivesse uma pequena falha, ou uma espécie de marca d'água cósmica aparecendo nesse brilho antigo. Algumas pessoas pensam que esses padrões estranhos podem ser como os artefatos digitais que você vê em imagens que foram muito comprimidas, ou quando seu videogame começa a mostrar linhas estranhas por causa de um bug gráfico. O mais intrigante é que essas anomalias podem sugerir uma grade digital ou um tipo de estrutura subjacente ao espaço-tempo,
algo semelhante a como os pixels constroem sua tela. Se nosso universo fosse uma simulação, você esperaria ver algumas pistas nas maiores escalas, e esses padrões estranhos no CMB são como possíveis ovos de Páscoa, deixados pelos programadores do universo. Vamos explorar, com um toque de reflexão e maravilha, os fascinantes teoremas da incompletude de Gödel. Esses teoremas são como os enigmas supremos no vasto reino da matemática. Revelam que, em um sistema matemático suficientemente robusto, capaz de descrever, por exemplo, todo o universo, sempre haverá alguns problemas que não poderão ser resolvidos, independentemente do esforço despendido. É como se tivéssemos uma lista infinita de charadas, sendo que algumas simplesmente não têm solução. Agora, imagine uma simulação de computador. Até o mais poderoso videogame ou simulação tem seus limites. Existem certas coisas que ele simplesmente não consegue computar ou exibir. Os teoremas de Gödel sugerem algo semelhante sobre o nosso universo. Pode haver regras cósmicas comparáveis às restrições de programação de um computador. Essas verdades indetermináveis podem indicar que vivemos em uma imensa simulação cósmica, onde certas coisas são configuradas de modo a permitir que o sistema continue funcionando sem falhar. É uma ideia que faz a mente girar, pois sugere que alguns dos mistérios do universo são insolúveis porque estão incorporados no código da nossa realidade. Vamos então abordar o paradoxo Bootstrap, um conceito na física que é como um enigma cósmico de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, capaz de torcer nossas mentes. Imagine que você escreve uma história onde um cientista recebe um misterioso caderno do futuro, cheio de ideias que ele então publica. De onde veio a ideia original? De maneira similar, na física, temos leis que poderiam potencialmente explicar como universos inteiros, incluindo o nosso, poderiam ser criados. É como se o universo contivesse a receita para criar mais universos, inclusive a si mesmo. Esse tipo de loop autocriativo que faz nossa mente girar é como um videogame onde os personagens descobrem que podem projetar e gerar novos níveis ou até mesmo novos jogos dentro do próprio jogo em que estão. Sugere que nosso universo pode ser apenas um nível em um épico jogo cósmico, gerando constantemente novos universos em um ciclo interminável. Então, da próxima vez que você refletir sobre os mistérios do cosmos, considere que talvez estejamos em um universo que está inicializando a si mesmo. Agora, prossigamos explorando o paradoxo da informação do buraco negro. Imagine que você joga seu livro favorito em um buraco negro. Um cenário um tanto dramático, eu sei. Segundo as leis da mecânica quântica, a informação contida naquele livro deveria ser preservada de alguma forma, pois no mundo quântico, a informação jamais desaparece verdadeiramente. Contudo, buracos negros, esses gigantescos aspiradores cósmicos, parecem sugar tudo e não permitir que nada escape, nem mesmo a luz, dando a impressão de que a informação simplesmente some do universo. Este dilema é conhecido pelos cientistas como o paradoxo da informação do buraco negro. E aqui, as coisas ficam realmente fascinantes. Alguns dos mais brilhantes pensadores sugerem que este paradoxo poderia ser uma pista de que estamos vivendo em um holograma cósmico. Eles propõem que toda a informação engolida pelo buraco negro pode, na verdade, estar armazenada em sua superfície, de modo semelhante à forma como seu telefone armazena dados na nuvem. E a propósito, ainda estou tentando entender completamente o que é a nuvem. Esta ideia faz parte do princípio holográfico, que sugere que todo o nosso universo tridimensional pode ser uma projeção de uma fronteira bidimensional. Este conceito, extremamente desafiador para a mente, se alinha perfeitamente com a hipótese da simulação, sugerindo que o que percebemos como tridimensional pode ser apenas mais um nível de uma vasta simulação cósmica. E finalmente, em nossa discussão de hoje, abordamos a questão de manipular o experimento. Imagine se descobríssemos, sem sombra de dúvida, que toda a nossa existência é apenas um imenso jogo de computador e que tudo o que discutimos até agora é, de fato, verdade. É exatamente isso que o professor Preston Green, da Universidade Tecnológica Nanyang, em Singapura, está considerando. Ele está bastante preocupado que, se nossos cientistas conseguirem provar que estamos vivendo em uma simulação, isso poderia causar uma grande confusão. Imagine, por um instante, que as palavras de Green estejam corretas. Ao começarmos a realizar experimentos e descobrirmos que, de fato, somos uma simulação, isso poderia desestabilizar completamente o propósito para o qual estamos sendo simulados. Green sugere que, se nos tornarmos demasiadamente curiosos e comprovamos que somos meros bits de dados em um computador cósmico, os seres que estão conduzindo este espetáculo podem simplesmente apertar o botão de desligar. Por quê? Ora, se soubermos que estamos em uma simulação, provavelmente mudaremos nosso comportamento a tal ponto que a simulação deixará de ser útil para as perguntas que nossos criadores estão tentando responder sobre o próprio mundo deles.
Então, embora seja divertido e um tanto estranho pensar que estamos em um gigantesco videogame, Green adverte que provar isso poderia levar ao fim do jogo para todos nós. Portanto, proceda com cautela, entende? Eles têm perguntas para nós, e eu também tenho perguntas para eles. A teoria da simulação, embora fascinante, enfrenta sérios desafios científicos. Muitas das evidências apresentadas, como o princípio da incerteza e as limitações da física, são características inerentes à natureza do universo observável, não necessariamente sinais de uma simulação. Além disso, a alegada segunda lei da infodinâmica de Hobson permanece altamente especulativa e não é considerada válida pela maioria dos físicos. Ainda assim, ideias aparentemente absurdas às vezes conduzem a avanços profundos. A criptografia quântica e a computação quântica, por exemplo, foram inspiradas pelos estranhos fenômenos da mecânica quântica. Portanto, não se pode descartar completamente a teoria da simulação com base apenas no conhecimento científico atual. A verdadeira questão é: estamos preparados para lidar com as consequências existenciais caso a teoria da simulação se prove verdadeira? Deixe seus pensamentos provocativos nos comentários e participe do debate. Não se esqueça de inscrever-se para mais análises instigantes sobre os mistérios do universo.